E aí, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para bailar? Hoje vamos abordar a dança, a sua historicidade, os seus benefícios, a sua prática. Enfim, foca na aula que agora tem conteúdo dançante. Let's go! Foca na tela. A dança acompanha a humanidade desde os tempos remotos, constituindo-se como uma das primeiras formas de comunicação, expressão e ritualização. Como assim? Comunicação. Sim, através da dança a gente se comunica. É dentro de um contexto de linguagem, a gente vai expressão, porque a gente está querendo expressar sentimentos e esse sentimento quer dizer algo. Eu quero dizer que eu estou na sofrência, sem precisar verbalizar, mas por meio da dança eu consigo externalizar esse sentimento. Não só esse, quanto outros dentro de um contexto de ritualização, rituais espirituais em que eu consigo propagar através do corpo, dentro de um contexto dançante, sentimentos e emoções dessa situação do ritual de passagem, seja relacionado a mortos, e enfim, são contextos em que, por meio da dança, eu expresso diversos sentimentos. Então, a dança vai estar envolvida nesses elementos de expressão, de comunicação, de ritualização, porém, não é só isso, porque tem mais coisa. Foca na tela que você vai entender mais. Nas sociedades antigas, como nas civilizações africanas, indígenas, orientais e mediterrâneas, a dança possuía funções que iam além do entretenimento. Estavam ligadas ao sagrado, à celebração da vida, à colheita, à guerra e às passagens de ciclos de existência. Vamos grifar aqui, ó. E só grifar aqui bem bonitinho para vocês, que é entretenimento. Então, vamos primeiro adendo. Temos todas essas questões, quando a gente falou, ritualização, passagem, ciclo de vida, morreu, nasceu, tudo isso seria celebrado por meio da dança. A gente ainda continua fazendo isso? Depender do aspecto, sim. Porém, inicialmente tem esse olhar, quando a gente pensa dança, entretenimento, porque a gente quer divertir, quer diversão e tudo mais. Porém, ela vai além desse aspecto de entreter. Ela tem essa sua função simbólica de dar sentido a alguns sentimentos. Então, é importante a gente ter esse olhar mais amplo acerca da dança. Ela entretém, mas também comunica, expressa e simboliza situações, ok? Avançando. Assim, cada movimento carrega significados coletivos, transmitindo valores, crenças e identidade cultural. Então, de forma geral, a dança não é apenas o movimento em si, tem um contexto e um simbolismo intrínseco a ela. Então, cada movimento, cada dança, cada tipo de dança, cada estilo quer passar uma mensagem e está inserida dentro de um contexto que acaba representando. Por exemplo, se eu me posicionar e começar a dançar um tango, você vai perguntar, és argentino? Por quê? Vai fazer alusão a determinada identidade. Então, se eu começo só no sambinha, é brasileiro. Porque isso vai começando a identificar determinados tipos de perfil. Aí, porque a dança do samba é relacionada ao Brasil, porque é uma dança alegre, e o povo brasileiro é alegre, em alusão à dança que acaba representando, são esses simbolismos que, por meio da dança, a gente já começa a fazer esse entendimento. Ok? Vamos avançar um pouco agora. Então, as faces da dança. A dança, ao longo da história, assumiu diferentes estilos e linguagens, expressando contextos sociais e culturais. Contextos sociais e culturais diversos. Professor, diversos contextos culturais, sociais, como assim? Existem algumas danças que elas são tidas como elitista, que só a classe alta, abastada dança. Por exemplo, o balé, por muito tempo, foi visto como apenas para classes da elite. Então é importante entender até o contexto em que a dança se manifesta. Por muito tempo, a capoeira era marginalizada porque era associada aos escravos, práticas marginalizadas. Enfim, então é importante a gente entender o contexto, porque a dança vai expressar uma mensagem e isso vai fazer alusão à identidade. Enfim, são esses contextos sociais relacionados a ela. Dentro de contextos também culturais porque são os conhecimentos e saberes dentro daquele grupo, dentro daquela sociedade, que acabam sendo transmitidos corporalmente de uma forma um pouco mais estética, organizada, estruturada, expressiva, que é assim entendido a dança, ok? Avançando.
Das danças populares às contemporâneas, cada manifestação transmite modo de viver e conviver, mostrando que a dança vai além do movimento. Foi o que eu falei anteriormente. Não é só tido o movimento simples e puro. Me movimentei, estou dançando e essa dança é desvinculada de sentido. Não, a dança ela tem significado, tem sentido, tem sentimento. Então, mesmo que você seja mais contido, você não seja um pé de valsa, que você não tenha grandes movimentos, mas o seu dançar, ele representa um significado e simbolismo e para você faz sentido. E esse sentimento é expressivo. E essa expressão comunica algo, que é uma das características da dança. A partir do momento em que, por meio do corpo, em movimento, você consegue expressar informação, essa comunicação, esse expressar, que vai ser o seu sentir, a sua forma de verbalizar, mesmo que em silêncio, e que esteja dentro de um contexto ou não de ritualização, isso é dança, essa expressão viva do ser. E aí, seja popular, seja, como a gente colocou aqui, ó, a dança popular, contemporânea, não importa. Isso vai ser entendido e compreendido dentro desse contexto de vivência de dança. Tudo bem? Então aqui, ó, o que é a dança no final das contas? Vamos grifar aqui, bem bonitinho, ó. Dança é compartilhar sentidos, valores e respeito à diversidade. Beleza? Avançando. Então, as faces ainda da dança, o universo da dança é vasto e abrangente, a gente já mencionou anteriormente. Sua construção ocorre por meio da manifestação de conhecimentos, características e vivências de um indivíduo em comunidade. Então, vamos pensar aqui, ó. Um indivíduo dentro de uma comunidade, então é um aspecto social ali. Aí tem o conhecimento, por isso que a gente já faz essa alusão à cultura, que seria um determinado saber que um indivíduo acaba obtendo por estar inserido dentro de um contexto social, com características específicas. A gente começa a delimitar, por exemplo, o samba, ele é mais pulado, ele é mais rítmico, enquanto o balé é mais sisudo, é mais limpo, é mais técnico. Então são as suas características que vão delimitando, assim como a vivência, porque é importante experienciar. Dentro do aspecto da dança, não existe uma dança só em pensamento. Não estou. Agora, a partir do momento em que eu estou só aqui, ó. Eu estou dançando? Vocês estão sentindo? É conexão, é expressão, é vivência, é experiência, é caracterização. Você consegue delimitar e identificar por meio desses parâmetros. Dentro das classificações dos tipos de dança, temos aqui a erudita, foca na tela, que a gente vai entender como técnica, tá? Técnica. Em que sentido técnica, professor? Por exemplo, o balé é uma dança erudita porque ela tem muita técnica. É plié, é o espacate, são vários elementos que delimitam e identificam tecnicamente a dança, ok? Já dentro do contexto folclórico, vamos colocar a tradição. Qual é o contexto das danças folclóricas? Manifestação de tradição. É a vivência, é a história narrada daquele grupo, daquela população. São danças populares. Ah, professor, mas tem danças populares? Porque as danças folclóricas estão inseridas dentro de um contexto popular. Porque vai ser a tradição, a narrativa de uma população. Mas nem toda dança popular é folclórica. Porque as danças populares são, vamos colocar aqui, ó, povo. Povo, como assim, professor? As vivências do cotidiano, do dia a dia, samba, funk, isso faz parte de um contexto de danças populares, corriqueiras do dia a dia, mas que não são folclóricas porque elas não buscam passar a tradição, uma narrativa, uma história, uma vivência, ela só é a manifestação do dia a dia, enquanto as folclóricas têm essa caracterização, por exemplo, o Bumba Meu Boi, que vai fazer esse resgate, que vai fazer esse mapeamento, que vai ter esse simbolismo, vai ter essa representatividade dentro de um contexto histórico. Já as populares, de forma mais abrangente, é só o do cotidiano, do dia a dia, tá bom? E por fim, a dança de salão, vamos colocar aqui dupla, que é a dança de salão, já é a alusão ao espaço que acontece. Então, o seu bom tango, dança de salão, porque está delimitado a sua lambada dentro desse contexto. Ah, mas a lambada, se estiver sendo dançada no dia a dia, ela é uma dança popular? Sim. Dentro de um contexto
comum e corriqueiro é uma dança popular. De uma forma um pouco mais técnica, usando o elemento técnico, você consegue delimitar e caracterizar. E tipo, opa, aqui é uma dança de salão porque a gente está usando um espaço específico, direcionado, mas entender que a dança, a forma de se manifestar, ela acaba sendo mista. Por quê? Porque ela é abrangente e possibilita que, por meio da vivência, a gente tenha essa caracterização um pouco mais, como eu posso falar, múltipla. Acho que essa é a boa definição. Uma caracterização um pouco mais múltipla, mista, porque a gente começa a misturar as suas características, os seus elementos. Ok? Compreendido? Erudita, técnica, um pouco mais a folclórica, das tradições populares do dia a dia, salão e delimitação ao espaço, ok? Vamos avançar, let's go. Aqui a gente tem imagens que simbolizam e representam um pouco mais essa caracterização da dança, seja a capoeira, seja a catira, enfim, as danças afros, a manifestação. Aqui o que a gente tem como grande vislumbre mesmo da dança é essa expressão por meio da dança, tá bom? Aqui quando a gente vai conceituar, tem alguns elementos importantes, que seria a sua construção identitária cultural relacionada à sua função social. Entenda, a partir da dança eu consigo caracterizar um grupo. Como a gente falou, samba, eu associo ao Brasil. Qual é a sua função social? Representatividade. A gente consegue se enxergar, se identificar, se entender como um coletivo, como um grupo, como parte pertencente de uma comunidade. Então, a sua função é essa conexão, tá bom? Essa alusão de pertencimento social. Tranquilo? Aqui já no aspecto da linguagem corporal, temos a comunicação e a expressão, que foi uma das grandes características e elementos que a gente já elencou na aula de hoje. Eu consigo expressar, eu consigo comunicar, eu consigo informar. Lembra? É só eu pensar, se eu botar a mão aqui, eu já sei que eu estou numa sofrência. Sofrência sem dizer, eu não precisei dizer. Agora, se eu quero fazer movimentos contemporâneos, que é aquela dança que é um pouco mais voraz em sentimento e em expressão, eu consigo fazer a narrativa do sofrimento, da entrega, mas também do prazer, do esplêndido, da tranquilidade, da leveza. Então, o movimento consegue te informar, te comunicar, expressar o sentimento ali dentro daquele contexto. Então, isso é a linguagem corporal, é o corpo falando. Temos aqui os aspectos técnicos, que seriam os tipos e as métricas. Os tipos foi o que a gente mencionou anteriormente, seja erudita, seja clássico, seja popular, seja folclórico, são as formas que a dança pode ser, e assim como suas métricas. Seria o aspecto do ritmo, seria o aspecto da cadência, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Os seus sentidos, esses ritmos que pode ser um pouco mais intenso, um pouco mais lento, um pouco mais... É essa cadência relacionada ao ritmo também, que a gente começa a entender as métricas da dança. Por fim, tem a reflexão, que seriam limites e liberdades, que aí, mais uma vez, vem no contexto de, a partir do momento em que eu expresso, eu quero dizer algo. Mas nem todo mundo consegue falar. Você consegue falar inglês, espanhol, português, mandarim? Às vezes são linguagens, são comunicações, mas a gente tem dificuldade de entender ou de expressar, mas não é um impeditivo. O impeditivo seria a vivência. Se eu, a partir do momento que eu vivenciar, eu ainda vou ter uma certa dificuldade, mas eu vou conseguir em algum ponto expressar. A dança tem essa mesma questão. O limite, a liberdade, seria relacionada à sua vivência. E às vezes algumas danças se te soam estranhas, tipo, nossa, isso aqui não é dança, tá tão estranho, são movimentos tão bruscos, são movimentos tão sensuais. Isso aqui é dança? A depender do contexto e da forma com que você expressa, a dança é apenas comunicação, expressão. E o entendimento que vai gerar no outro é o contexto da linguagem realmente, do significado, do eu expresso, você entende e a gente busca entrar em consenso desse conhecimento. E a liberdade vai ser nesse sentido de eu não invadir a liberdade do outro enquanto eu consigo e eu tento me manifestar como indivíduo, como ser. Ok? Muita informação? Acho que não, tá conseguindo avançar e já ficando mais soltinha, né? Então tá, vamos avançando. Aqui ó, temos os benefícios da dança, um pouco mais específicos, que além da dimensão cultural, é importante, a gente já mencionou que esse aspecto do saber acerca do corpo, a dança traz inúmeros benefícios, seja no aspecto físico, no emocional
ou no social. No campo emocional, possibilita a expressão, sentimento, ou expressão de sentimentos, a libertação de tensões, fortalecimento da autoestima. A emoção vai ser como eu sinto. A partir do momento em que eu entendo o que eu sinto, os benefícios vão ser esse autoconhecimento de sentimento, tá bom? No aspecto corporal, aí é bem mais claro, bem rápido, né? Seria equilíbrio, resistência, o fortalecimento, que é muito importante, a coordenação motora. Enfim, e já no aspecto da dimensão social, seria a criação de espaço de interação, aproximação com as pessoas, estímulo e cooperação. Enfim, pela imagem a gente já consegue... Observem bem essa imagem. Quais são os elementos visuais que a gente já consegue atrelar aos benefícios? Aí temos a dimensão social, seria esse trabalho em dupla, essa confiança que acaba sendo importante para a manifestação dessa dança. No aspecto corporal, veja equilíbrio, força, coordenação. E no aspecto emocional, esse sentimento de eu consigo sentir, eu consigo expressar e eu consigo confiar. Eu tenho confiança em mim e confiança no outro que está executando a atividade. Ok? Enfim, a dança, quando vivenciada de forma consciente e democrática, possibilita relação construtiva, valorizando a pluralidade de corpos e movimentos como expressões legítimas da identidade e da história de vida. Então, mais uma vez, a dança é dentro de um contexto, os corpos são diversos e quando a gente menciona a liberdade, é porque, por exemplo, algumas danças são meio excludentes. Balé, quem está acima do peso não pode fazer balé. Cadê a minha possibilidade de vivenciar? A dança é vivência, é expressão, é comunicação, é liberdade, é apenas o ser se manifestando corporalmente. Ok? Conseguimos fazer alguma questão sobre a dança? Vamos lá, foca na tela para fazer uma atividade agora. Let's go. Questão 1. Com a expansão da globalização e o avanço da tecnologia, muitas práticas culturais têm sido deixadas de lado. Nesse contexto, surge a importância de se preservar as tradições locais como forma de manter viva a identidade cultural de um povo. Nesse sentido, podemos afirmar que as festas populares e as danças tradicionais são importantes vamos lá, em resumo, só quer saber por que as festas tradicionais, as danças tradicionais, as festas populares, elas são importantes por algum motivo. A gente sabe que tem um resgate da tradição, essa manifestação histórica, essa vivência. Então, são essas alusões que a gente faz acerca da dança dentro desse contexto popular, tradicional, folclórico. Ok? Vamos ver as alternativas que abordam esse sentimento. Vamos lá. Alternativa A. Possuírem movimentos complexos e técnicos. A gente já faz uma pausa aqui. Erudita? Não. Essa caracterização um pouco mais técnica é de uma dança erudita. Então, a gente já sabe que provavelmente esse item está errado. Então, vamos ignorar. Item B. Serem influenciadas por outras culturas como forma de se atualizar e modernizar. Atualizar e modernizar. Mas se eu quero fazer a evidência de um aspecto de tradição histórica, da minha história, em que eu quero ser essa narrativa, faz sentido eu pegar a cultura de outro e ainda modernizar? Não faz sentido, ok? Provavelmente não é nosso gabarito. Item C. Serem apenas uma forma de entretenimento. Apenas entretenimento. Lembra que a gente mencionou no início da aula acerca de dança? Não é apenas entretenimento. Tem um contexto, tem tradição, tem expressão. Então, provavelmente não é o nosso item. Item D. Fazerem referência à vida cotidiana e expressarem visões de mundo de uma comunidade, mantendo assim as tradições e costumes locais. Olha, eu acho que essa está dentro do contexto que a gente mencionou, que as danças folclóricas, as danças populares, está ali no dia a dia, está o cotidiano, mas também está essa tradição, está essa identidade, está essa história. Provavelmente nós temos o nosso gabarito. Eu acho que é a D, mas vamos ver a E. Disseminarem valores culturais universais sem a necessidade de manter as tradições. Manter, já quer dizer, não vamos manter, já tem uma quebra, e universal é como se existisse apenas um tipo de dança que identifica todo um coletivo. É assim que existe, que a dança se manifesta? Uma dança que representa todo mundo? Provavelmente não. Gabarito na tela, item
Isso mesmo, item D, fazendo referência à vida cotidiana e expressões de mundo de uma comunidade, mantendo assim as tradições e os costumes locais. Ok? Vamos fazer um resumão rápido? Então vamos lá. Então só para a gente resumir aqui tranquilo. Temos a dança como elemento central, né? E aí ela vai estar dentro do contexto tanto da identidade cultural quanto da comunicação e expressão, que foi que a gente mencionou no início da aula. Expressar essa verbalização, essa linguagem da comunicação, tranquilo, e da identidade cultural. Por quê? Porque vai estar dentro desse contexto de representação, de pertencimento de um grupo, de um coletivo, em que o indivíduo consegue se ver. Então, elemento, expressar, comunicar, se identificar, cultura. Tranquilo? São esses dois direcionamentos principais acerca da dança. Seguindo pela identidade cultural, nós temos as manifestações populares, que seria esse entendimento do indivíduo se manifestar no seu dia a dia de forma livre. E aí a forma com que isso pode acontecer pode ser um pouco mais técnico, pode ser uma manutenção da tradição, pode ser apenas a expressão do indivíduo. Então, que a gente tem, manutenção e tradição de saberes. Aí, o que teríamos aqui também, a liberdade do ser, que é o elemento principal, a nossa estrelinha aqui é a liberdade do ser. E as dicas importantes acerca da dança é que é importante rir. O que é rir? É reconhecer, identificar e respeitar a forma com que expressamos quem somos por meio da dança. Estão mais malemolentes? Gostaram da aula? Então, a minha sugestão é: pega um cabo de vassoura e começa a bailar, porque é importante se expressar. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.